Portugal está pior do que há 2 anos e os números falam por si. O desemprego deverá atingir o pico máximo de 19% este ano, quando em 2010 rondava os 11%. No ano passado, o PIB recuou 3,2%, o pior resultado na história da economia portuguesa desde 1975. Para 2013, a União Europeia prevê uma recessão de 2,3%, quando em 2010 Portugal tinha registado um crescimento económico de 1,9% do Produto Interno Bruto. A dívida pública já atingiu os 123,7% do PIB, mais 40 pontos percentuais em apenas 2 anos. Mais desemprego, recessão superior à prevista e um déficit orçamental difícil de controlar. Para que terá servido, então, o pedido de resgate financeiro de 78 mil milhões de euros. Na classe política que nos trouxe até aqui, há um pequeno número, enfim, serão 10, 15% que são corruptos, e a maioria não são corruptos, mas também não são incompetentes sequer. São medrosos e, portanto, deixam os corruptos atuar livremente. Sabe que nós temos uma classe política que é, de facto, enfim, que foi reiteradamente trabalhando na corrupção e ao longo de muitos anos, nomeadamente a nível do Orçamento de Estado, houve muita gente apostada em canalizar recursos do Orçamento de Estado, 5, 6, 7% todos os anos, para um conjunto de grupos económicos e, portanto, estão lá para isso, é essa a sua função. Estão lá para garantir que um conjunto de grupos económicos fica com 6, 7, 10% do orçamento de todos os portugueses. Mas só para concluir. E não são de facto a maioria, só que são uma minoria que manda na maioria do dinheiro, são 15% que manda em 90% do capital. Os restantes, de facto, permitem que isto seja assim porque não querem perder o lugar, porque sabe que isto de ser deputado, ser vereador, dá um certo jeito, dá uns bilhetes para o Teatro de Borla e permite fazer obras na casa da sogra com mais facilidade, consegue-se emprego para a sobrinha. E a maioria desses políticos, por essas pequenas migalhas, mantém-se calados e coniventes e cúmplices com os restantes. Aliás, em boa verdade, ainda são piores que os outros, porque os outros ao menos sabem o que estão a fazer, estes nem isso sabem. E como são medrosos, são muitos, como são muitos, são muito baratos e vendem-se por umas migalhas e acabam por ser o lastro que permite a atuação livre dos corruptos na classe política. Situações houve em que terrenos eram comprados agrícolas, eram valorizados, fingia-se que se ia fazer um determinado projeto imobiliário, ia-se buscar o dinheiro à banca para o projeto imobiliário e deixava-se lá como garantia um terreno que valia 40 vezes menos do que o valor de financiamento. Metade do prejuízo do BPN tem a ver com isto. Uma bolha imobiliária gigantesca que tem a ver com a entrega de terrenos que não valiam nada como garantia de grandes financiamentos. E agora deixe-me dizer-lhe o seguinte, com esta brincadeira, nós chegámos ao início de 2008 e 70% da dívida privada tinha a ver com dívida imobiliária. Portanto, essa história que andam por aí a dizer que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades é mentira. O que acontece é que a dívida privada, em termos de bens de consumo, os telemóveis, as viagens, os carros, etc., representa apenas 15% de uma parte da dívida. Por isso não venham mais dizer-nos que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades, porque quem andou a gastar acima das suas possibilidades foram os bancos, promotores imobiliários, etc. O problema é que andaram a gastar o nosso dinheiro. Esse é que é o problema. Essas pessoas que andaram a fazer especulação imobiliária, que representam 70% do valor da dívida, têm as suas propriedades tituladas em fundos de investimento imobiliário fechado que pagam de IMT e de IMI zero. O que quer dizer que qualquer um de nós paga pelo seu T2, T3, T4, o que for, IMI todos os anos, mas quem ganhou dinheiro com a crise, quem fez especulação imobiliária, contribui com zero. O que extraordinário. É no mínimo estranho que se aumente o IRS às pessoas, que se aumente o IRC às empresas, ou não se baixe pelo menos, e depois haja alguém que esteja completamente isento de pagar impostos, que são os detentores dos fundos imobiliários fechados, que foram aqueles que ganharam dinheiro com a crise. Repare, aqueles que mais provocaram a crise são os únicos que não a estão a pagar. Que a maior parte das pessoas não sabem, mas que a maior parte das leis, grande parte das leis, são escritas pelos nossos deputados, que trabalham, por sua vez, em gabinetes de direito, de advocacia, que se especializam nas causas das leis que escreveram. E, portanto, se nós nos quisermos safar de uma questão que tenha a ver com aquela lei, sabemos que se contratarmos aqueles deputados que trabalham naquele gabinete de direito, vamos safar. Assim rapidamente é isto, não é? A síntese é essa e o problema é que isso acontece na legislação de maior relevância económica.
no que tem a ver com urbanismo, ambiente, contratação pública, obras públicas, etc. Então o que é que acontece? As leis deviam ser feitas no Parlamento. O Parlamento isto tem acontecido nos últimos 15, 20 anos, através de mecanismos de autorização legislativa, concede a capacidade legislativa ao Governo, por sua vez contrata as sociedades de advogados. Depois as sociedades de advogados o que é que fazem? Fazem legislação e ganham centenas de milhares de euros. Depois, mais tarde, a legislação entra em vigor e ganham mais centenas de milhares de euros a dar pareceres sobre as leis que fizeram. Eu poderia dar alguns exemplos, não é muito simpático, mas só para terem uma ideia. Mas diga. O Código da Contratação Pública foi feito pelo escritório do Dr. Sérvulo Correia, que é um escritório famoso aqui em Lisboa. Desde que entrou em vigor, esse gabinete já faturou em pareceres 8 milhões de euros a explicar o lindo serviço que andaram a fazer. Mas não bastasse isto, depois, mais tarde, estes gabinetes acabam por ir vender a sua expertise, porque conhecem naturalmente, aos privados que estão a litigar com o Estado, ou então ao próprio Estado. Mas estão sempre do lado dos poderosos. Portanto, o Estado está sempre assessorado por bons gabinetes de advogados, quando é para bater no mexilhão, e, em contrapartida, quando são os poderosos contra o Estado, são eles que estão assessorados pelas grandes sociedades de advogados. Aliás, sabe que em Portugal fala-se muitas vezes do poder da maçonaria, Opus Dei, etc. Essas sociedades, ao pé das grandes sociedades de advogados, são verdadeiros anjinhos. As grandes irmandades em Portugal são as grandes sociedades de advogados, não há dúvida nenhuma sobre isso. E tem vantagens, porque não se magoam uns aos outros, não há obrigação dos aventais, portanto é mais simples, não é? Uma gravata e alguma falta de vergonha às vezes chegam. Exatamente, e depois acontece que muitos deles, ainda por cima, são membros do governo e deputados, portanto fica tudo... Isso acontece? É verdade, é verdade. Extraordinário, ninguém sabia, pois não. O problema é que, quando se trata do interesse público, invariavelmente estes gestores tratam mais dos interesses privados. Um dos grandes problemas de Portugal é que os gestores de empresas públicas vão para o governo, depois vão para as sociedades de advogados, depois vão outra vez para as empresas públicas e passam a vida nesta rotação a defender invariavelmente os interesses que não são nem os do Parlamento, nem os do Governo, nem os das empresas públicas, mas daqueles privados a quem estão ligados. Esse é que é o grande problema. Para onde eles vão trabalhar de seguida, não é? Absolutamente. Há áreas em que isso é perfeitamente escandaloso. O caso da nova ponte, Ponte Vasco da Gama, é um exemplo paradigmático da alegada grande trafolhice. Sabe que a Ponte Vasco da Gama foi a primeira parceria público-privada portuguesa. Correu mal. Foi orquestrada por quem, essa primeira grande... Essa, como todas as PPPs, já agora deixe-me só dizer-lhe, a crise política dos últimos tempos foi provocada por um chumbo no Tribunal Constitucional que representava aproximadamente 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros foi o que o Estado português pagou a mais nas parcerias público-privadas só em 2011. A mais, não foi o que pagou, foi o que pagou a mais. Eu repito, só em 2011, o que se pagou a mais nas parcerias público-privadas rodoviárias representa tanto como aquilo que provocou esta grande crise política. Só que na altura ninguém se queixou. Bom, isto acontece porquê? Porque todos aqueles que no governo andaram a criar parcerias público-privadas, hoje trabalham em parcerias público-privadas. A ponte foi pensada, criada, concebida pelo Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, que era Joaquim Ferreira do Amaral, que, coincidência das coincidências, hoje é Presidente da Lusoponte, detentora da Ponte Vasco da Gama. Há cenas do caraças, não é? Mas atenção que aí ele já não está o único. Repare, a seguir a Cavaco Silva veio Guterres, que tinha também o Ministro das Obras Públicas, que era Jorge Coelho. Onde é que anda hoje Jorge Coelho? Na Mota-Engil, que é a empresa que mais detém parcerias público-privadas rodoviárias. Não tenho palavras. E a seguir recordo, António Guterres vem Durão Barroso, que também tinha o Ministro das Obras Públicas. Chamava-se e chama-se, aliás, Luís Valente Oliveira, que trabalha aonde? Na mesma Mota-Engil das parcerias público-privadas. Ou seja, no fundo, estes senhores andaram todos no governo a conceber negócios e a semear aquilo que depois mais tarde vieram colher nos privados. O que até talvez nem tivesse mal nenhum se não fosse o povo todo a ter que pagar isso. E muita gente andar a passar fome para pagar esse tipo de situações. Gostava de percepcionar isto. Então, estamos agora a fazer este esforço gigantesco enquanto pátria e nação para que o sistema se mantenha exatamente igual. É isto.
Pior, é para que o sistema se mantenha pior. Porque, repare, nós de facto, em termos de contas públicas, há um problema que é insanável e tem que se encontrar uma solução, que é, há uma coleta que é aproximadamente 60 mil milhões de euros e a despesa está um pouco acima disso, portanto tem que haver aqui uma forma de resolver o problema. Agora, resolver o problema seria, por exemplo, deixar de pagar metade do que se paga nas parcerias público-privadas, deixar de pagar os juros, como se pagam, deixar de pagar rendas imobiliárias de favor, como se pagam. Eu ouço falar e fico às vezes com a sensação, não tem medo? Não. Sabe que eu sou conhecido publicamente por ser um lutador contra a corrupção, e é verdade. Mas há uma outra luta tão importante como a luta contra a corrupção, que é exatamente a luta contra o medo. As pessoas, quando vivem com medo, não vivem, vegetam. Quem tem medo de um emprego deve mudar de emprego, quem tem medo de um casamento divorcia-se, quem vive com medo deve abandonar a situação. E por isso é tão importante lutar contra a corrupção como lutar contra o medo, porque eu não quero que os meus filhos vivam num país onde têm medo de respirar, que é o que acontece infelizmente hoje. Por isso, eu não só não tenho medo, como acho importante lutar contra o medo. A mensagem de esperança depende, obviamente, da organização de todos nós, mas nós só sairemos daqui quando houver capacidade dos governantes tirarem privilégios aos poderosos. Foi sempre assim na história de Portugal. O Dom João II só conseguiu fazer os descobrimentos porque tirou bens ao Duque de Bragança, Duque de Aveiro, Duque de Viseu. Em Portugal só cresceu, só foi grande quando houve capacidade de tirar privilégios aos poderosos. E quando os governantes perceberem que é melhor incomodar muito 3 pessoas do que incomodar muito 3 milhões de pessoas.